Bom, a gente começa então aprendendo, eu vou mostrar para vocês, né, uma forma só de vocês revisarem os diferentes tipos de manuais, porque a gente sabe que existem N manuais, né, de todas as formas, e em alguns estados não são manuais, são boletins técnicos que a gente tem, que é a mesma coisa que manual, é somente a nomenclatura que modifica, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Como o manual do estado do Paraná, do Pará, que também é um manual, né? Que é um boletim técnico. Temos aqui um específico para cana-de-açúcar, né? Recomendações gerais para cana-de-açúcar para o estado de São Paulo, e assim vai. Mas, de forma geral, a dinâmica deles funciona da mesma forma. Todos são iguais, só que uns são chamados de manual, outros são chamados de boletim técnico, né? E a gente utiliza esses manuais para nos auxiliar na recomendação de adubação, né? Nós precisamos utilizar esses materiais. Por quê? Porque esses materiais, eles foram feitos com base em análises científicas. Teve muita gente lá estudando, observando o que precisa, o que não precisa, né? O que é ideal para cada cultura, para cada região, com base no tipo de solo da região, com base aí, né, no clima, na dinâmica que aquele solo pode estar sofrendo ou não. Então, não é somente o manual que eu uso, mas sim, o manual deve ser levado em consideração, porque ele é um material riquíssimo, inclusive. Não sei se vocês já tiraram um tempinho para ler manual, para ler indicador técnico. Ali tem muita informação sobre CTC, sobre pH do solo, sobre a dinâmica dos nutrientes lá no solo, como que funciona, como que não funciona. Isso são informações riquíssimas que trazem muito aprendizado para a gente. Então, sim, o manual ele tem que estar sempre junto conosco, porque ele vai nos auxiliar bastante quando eu vou fazer a recomendação de adubação aí para as minhas culturas, né? Então, ele é uma base bem importante. Eu não vou utilizar somente ele, mas ele é uma base muito importante. Só que, claro, eu não posso esquecer aí do meu fator humano. O que é isso, né? Além do que está lá no manual, no boletim técnico, tem que ter o profissional por trás, o ser humano, o fator humano por trás, indo lá e observando como é que está realmente a condição daquele campo, como que está realmente a condição daquela cultura, como que é o clima daquele local, quais são as condições tecnológicas que aquele produtor tem, qual é a condição financeira que aquele produtor tem, para aí, a partir disso, eu fazer a melhor indicação, a melhor recomendação possível. Como eu já falei para vocês na aula ideal, na aula passada, o ideal nem sempre é o que a gente pode fazer. Então, a gente vai trabalhar sempre com o possível. O ideal está aqui, mas o possível é isso aqui, então eu vou trabalhar com isso daqui. Então, aí que entra o fator humano, aí que entra o profissional que se diferencia, que não vai usar a receita de bolo sem estar ignorando as reais condições do produtor, da região, o que ele tem disponível, o que ele não tem disponível. Tá? Então, é aí que vocês começam a já dar um passo a mais, né? Vão esquecer a receita de bolo e vão fazer o que realmente precisa ser feito para que o produtor atinja aí alta produtividade, né? E aí chegou o laudo, fui lá, fiz a minha coleta de solo corretamente, separei, subi amostras, enviei para o laboratório. O laudo chega. Como que geralmente vem esse laudo? Tá? Eu botei um exemplo aqui do nosso laboratório que a gente usa aqui, só que cada laboratório vem um pouco diferente, tá? Isso é muito da característica do layout, o layout é muito característico de cada laboratório. Mas, no geral, as informações são as mesmas. Muda, um tá na direita, outro tá na esquerda, um tá em cima, outro tá embaixo, um vem num quadro, outro vem numa coluna, mas as informações, de forma geral, são as mesmas, tá? Então, chegou lá, eu vou ter lá os dados do cliente, CNPJ da empresa que encaminhou, tudo mais, né? Endereço, e vou ter os meus percentuais aí de argila, pH, índice SMP, fósforo, potássio, matéria orgânica, cálcio, magnésio, acidez potencial, saturação de base, CTC, pH7 e tudo mais, né? Então, eu recebo essa gama de informações. Como eu falei para vocês, uns está em cima, outros embaixo, mas as informações básicas são praticamente essas. E aí chegou o laudo, né? E agora, né? O que eu faço? Eu vou começar a interpretar esse laudo. Então, quando eu chego o laudo, eu vou olhar um todo ali, de maneira geral, tá? Eu vou ter um olhar crítico para tudo, eu vou olhar como é que tá o meu cálcio, como é que tá o nitrogênio, pH, matéria orgânica daquele solo, porque baseado nisso eu já vou ter
um indício de como que está aquele solo, né? Muitos laudos não vêm com matéria orgânica em si, vêm com nitrogênio, quantidade de nitrogênio, e depois eu faço as contas para saber como é que está a matéria orgânica do meu solo. Eu já vou ter aquele impacto geral do meu solo. Depois que a gente começa a pegar a análise, interpretar, vai ser meio que automático. Eu pego, já tenho um impacto, já sei mais ou menos como que tá aquele solo, tá? Eu já sei que vai precisar de bastante calcário, pouco calcário, vou ter que aumentar as bases, vou ter que corrigir magnésio e tudo mais.